A Constituição dos Estados Unidos da América. Nós, o povo dos Estados Unidos, a fim de formar uma união mais perfeita, estabelecer a justiça, assegurar a tranquilidade interna, prover a defesa comum, promover o bem-estar geral, e garantir para nós e para os nossos descendentes os benefícios da liberdade, promulgamos e estabelecemos esta Constituição para os Estados Unidos da América. Artigo 1. Seção 1. Todos os poderes legislativos conferidos por esta Constituição serão confiados a um Congresso dos Estados Unidos, composto de um Senado e de uma Câmara de Representantes. Seção 2. A Câmara dos Representantes será composta de membros eleitos bianualmente pelo povo dos diversos estados, devendo os eleitores em cada estado possuir as mesmas qualificações exigidas dos eleitores da Assembleia Legislativa mais numerosa do respectivo estado. Não será eleito representante quem não tiver atingido a idade de 25 anos, não for há 7 anos cidadão dos Estados Unidos, e não for, por ocasião da eleição, habitante do estado que o eleger. O número de representantes, assim como os impostos diretos, serão fixados, para os diversos estados que fizerem parte da União, segundo o número de habitantes, assim determinado, o número total de pessoas livres, incluídas as pessoas em estado de servidão por tempo determinado, e excluídos os índios não taxados, somar-se-ão 3/5 da população restante. O recenseamento será feito dentro de 3 anos depois da primeira sessão do Congresso dos Estados Unidos, e, em seguida, decenalmente, de acordo com as leis que se adotarem. O número de representantes não excederá de 1 por 30.000 pessoas, mas cada estado terá no mínimo um representante. Enquanto não se fizer o recenseamento, o estado de New Hampshire terá o direito de eleger 3 representantes, Massachusetts 8, Rhode Island e Providence Plantations 1, Connecticut 5, New York 6, New Jersey 4, Pensilvânia 8, Delaware 1, Maryland 6, Virgínia 10, Norte Carolina 5, South Carolina 5, e Geórgia 3. Quando ocorrerem vagas na representação de qualquer estado, o Poder Executivo desse estado fará publicar editais de eleição para o seu preenchimento. A Câmara dos Representantes elegerá o seu presidente e demais membros da mesa e exercerá, com exclusividade, o poder de indiciar por crime de responsabilidade, impeachment. Seção 3. O Senado dos Estados Unidos será composto de 2 senadores de cada estado, eleitos por 6 anos pela respectiva Assembleia Estadual, tendo cada senador direito a um voto. Logo após a reunião decorrente da primeira eleição, os senadores dividir-se-ão em 3 grupos iguais, ou aproximadamente iguais. Decorridos 2 anos ficarão vagas as cadeiras dos senadores do primeiro grupo, as do segundo grupo findos 4 anos, e as do terceiro terminados 6 anos, de modo a se fazer bianualmente a eleição de 1/3 do Senado. Se ocorrerem vagas, em virtude de renúncia, ou qualquer outra causa, durante o recesso da Assembleia Estadual, o Executivo Estadual poderá fazer nomeações provisórias até a reunião seguinte da Assembleia, que então preencherá as vagas. Não será eleito senador quem não tiver atingido a idade de 30 anos, não tiver sido por 9 anos cidadão dos Estados Unidos, e não for, na ocasião da eleição, habitante do estado que o eleger. O vice-presidente dos Estados Unidos presidirá o Senado, mas não poderá votar, senão em caso de empate. O Senado escolherá os demais membros da mesa e também um presidente pro tempore, na ausência do vice-presidente, ou quando este assumir o cargo de presidente dos Estados Unidos. Só o Senado poderá julgar os crimes de responsabilidade, impeachment. Reunidos para esse fim, os senadores prestarão juramento ou compromisso. O julgamento do presidente dos Estados Unidos será presidido pelo presidente da Suprema Corte. E nenhuma pessoa será condenada a não ser pelo voto de 2/3 dos membros presentes. A pena nos crimes de responsabilidade não excederá a destituição da função e a incapacidade para exercer qualquer função pública, honorífica ou remunerada, nos Estados Unidos. O condenado estará sujeito, no entanto, a ser processado e julgado, de acordo com a lei.
Seção 4. À época, os locais e os processos de realizar eleições para senadores e representantes serão estabelecidos, em cada estado, pela respectiva Assembleia, mas o Congresso poderá, a qualquer tempo, fixar ou alterar, por meio de lei, tais normas, salvo quanto ao local de eleição dos senadores. O Congresso se reunirá pelo menos uma vez por ano, e essa reunião se dará na primeira segunda-feira de dezembro, salvo se, por lei, for designado outro dia. Seção 5. Cada uma das câmaras será o juiz da eleição, votação e qualificação de seus próprios membros, e em cada uma delas a maioria constituirá o quorum necessário para deliberar, mas um número menor poderá prorrogar a sessão, dia a dia, e poderá ser autorizado a compelir os membros ausentes a comparecerem, do modo e mediante as penalidades que cada uma das câmaras estabelecer. Cada uma das câmaras é competente para organizar seu regimento interno, punir seus membros por conduta irregular, e, com o voto de 2/3, expulsar um de seus membros. Cada uma das câmaras lavrará atas de seus trabalhos e as publicará periodicamente, exceto nas partes que julgar conveniente conservar secretas, e os votos, pró e contra, dos membros de qualquer das câmaras, sobre qualquer questão, a pedido de 1/5 dos membros presentes serão consignados em ata. Durante as sessões do Congresso, nenhuma das câmaras poderá, sem o consentimento da outra, suspender os trabalhos por mais de 3 dias, ou realizá-los em local diferente daquele em que funcionam ambas as câmaras. Seção 6. Os senadores e representantes receberão, por seus serviços, remuneração estabelecida por lei e paga pelo Tesouro dos Estados Unidos. Durante as sessões, e na ida ou regresso delas, não poderão ser presos, a não ser por traição, crime comum ou perturbação da ordem pública. Fora do recinto das câmaras, não terão obrigação de responder a interpelações acerca de seus discursos ou debates. Nenhum senador ou representante poderá, durante o período para o qual foi eleito, ser nomeado para cargo público do governo dos Estados Unidos que tenha sido criado ou cuja remuneração for aumentada nesse período, e nenhuma pessoa ocupando cargo no governo dos Estados Unidos poderá ser membro de qualquer das câmaras enquanto permanecer no exercício do cargo. Seção 7. Todo projeto de lei relativo ao aumento da receita deve se iniciar na Câmara dos Representantes. O Senado, porém, poderá apresentar emendas, como nos demais projetos de lei. Todo projeto de lei aprovado pela Câmara dos Representantes e pelo Senado deverá, antes de se tornar lei, ser remetido ao Presidente dos Estados Unidos. Se o aprovar, ele o assinará, se não, o devolverá acompanhado de suas objeções à Câmara em que teve origem. Esta então fará constar em ata as objeções do Presidente, e submeterá o projeto a nova discussão. Se o projeto for mantido por maioria de 2/3 dos membros dessa Câmara, será enviado, com as objeções, à outra Câmara, a qual também o discutirá novamente. Se obtiver 2/3 dos votos dessa Câmara, será considerado lei. Em ambas as câmaras, os votos serão indicados pelo sim ou não, consignando-se no livro de atas das respectivas câmaras os nomes dos membros que votaram a favor ou contra o projeto de lei. Todo projeto que não for devolvido pelo presidente no prazo de 10 dias a contar da data de seu recebimento, excetuando-se os domingos, será considerado lei tal como se ele o tivesse assinado, a menos que o Congresso, suspendendo os trabalhos, torne impossível a devolução do projeto, caso em que este não passará a ser lei. Toda ordem, resolução, ou voto, para o qual for necessária a anuência do Senado e da Câmara dos Representantes, salvo questões de suspensão das sessões, será apresentado ao Presidente dos Estados Unidos, e não entrará em vigor enquanto não for por ele aprovado. Se, porém, ele não o aprovar, serão precisos os votos de 2/3 do Senado e da Câmara dos Representantes para entrar em vigor, conforme as regras e limitações previstas para os projetos de lei. Seção 8. Será da competência do Congresso lançar e arrecadar taxas, direitos, impostos e tributos, pagar dívidas e prover a defesa comum e o bem-estar geral dos Estados Unidos, mas todos os direitos,
Impostos e tributos serão uniformes em todos os Estados Unidos. Levantar empréstimos sobre o crédito dos Estados Unidos. Regular o comércio pelas nações estrangeiras, entre os diversos estados, e com as tribos indígenas. Estabelecer uma norma uniforme de naturalização, e leis uniformes de falência para todo o país. Cunhar moeda e regular o seu valor, bem como o das moedas estrangeiras, e estabelecer o padrão de pesos e medidas, tomar providências para a punição dos falsificadores de títulos públicos e da moeda corrente dos Estados Unidos, estabelecer agências e estradas para o serviço postal, promover o progresso da ciência e das artes úteis, garantindo, por tempo limitado, aos autores e inventores o direito exclusivo aos seus escritos ou descobertas, criar tribunais inferiores à Suprema Corte, definir e punir atos de pirataria e delitos cometidos em alto mar, e as infrações ao direito das gentes, declarar guerra, expedir cartas de corso, e estabelecer regras para apresamentos em terra e no mar, organizar e manter exércitos, vedada, porém, a concessão de crédito para este fim por período de mais de 2 anos, organizar e manter uma marinha de guerra, regulamentar a administração e disciplina das forças de terra e mar, regular a mobilização da Guarda Nacional, milícia, para garantir o cumprimento das leis da União, reprimir insurreições, e repelir invasões, promover a organização, armamento e treinamento da Guarda Nacional, bem como a administração de parte dessa guarda que for empregada no serviço dos Estados Unidos, reservando-se aos estados a nomeação dos oficiais e a obrigação de instruir a milícia de acordo com a disciplina estabelecida pelo Congresso, exercer o poder legiferante exclusivo no distrito, não excedente a 10 milhas quadradas, que, cedido por determinados estados e aceito pelo Congresso, se torne a sede do governo dos Estados Unidos, e exercer o mesmo poder em todas as áreas adquiridas com o consentimento da Assembleia do Estado em que estiverem situadas, para a construção de fortificações, armazéns, arsenais, estaleiros e outros edifícios necessários, e elaborar todas as leis necessárias e apropriadas ao exercício dos poderes acima especificados e dos demais que a presente Constituição confere ao governo dos Estados Unidos, ou aos seus departamentos e funcionários. Seção 9. A migração ou a admissão de indivíduos, que qualquer dos estados ora existentes julgar conveniente permitir, não será proibida pelo Congresso antes de 1808, mas sobre essa admissão poder-se-á lançar um imposto ou direito não superior a $10 por pessoa. Não poderá ser suspenso o remédio do habeas corpus, exceto quando, em caso de rebelião ou de invasão, a segurança pública o exigir. Não serão aprovados atos legislativos condenatórios sem o competente julgamento, assim como as leis penais com efeito retroativo. Não será lançada captação ou outra forma de imposto direto, a não ser na proporção do recenseamento da população segundo as regras anteriormente estabelecidas. Não serão lançados impostos ou direitos sobre artigos importados por qualquer estado. Não se concederá preferência através de regulamento comercial ou fiscal, aos portos de um estado sobre os de outro, nem poderá um navio, procedente ou destinado a um estado, ser obrigado a aportar ou pagar direitos de trânsito ou alfândega em outro. Dinheiro algum poderá ser retirado do Tesouro senão em consequência da dotação determinada em lei. Será publicado periodicamente um balanço de receita e despesa públicas. Nenhum título de nobreza será conferido pelos Estados Unidos, e nenhuma pessoa, neles exercendo um emprego remunerado ou honorífico, poderá, sem licença do Congresso, aceitar dádivas, emolumentos, emprego, ou títulos de qualquer espécie, oferecidos por qualquer rei, príncipe, ou estado estrangeiro. Seção 10. Nenhum estado poderá participar de tratado, aliança ou confederação, conceder cartas de corso, cunhar moeda, emitir títulos de crédito, autorizar, para pagamento de dívidas, o uso de qualquer coisa que não seja ouro e prata, votar leis de condenação sem julgamento, ou de caráter retroativo, ou que alterem as obrigações de contratos, ou conferir títulos de nobreza. Nenhum estado poderá,
sem o consentimento do Congresso, lançar impostos ou direitos sobre a importação ou a exportação salvo os absolutamente necessários à execução de suas leis de inspeção. O produto líquido de todos os direitos ou impostos lançados por um Estado sobre a importação ou exportação pertencerá ao Tesouro dos Estados Unidos, e todas as leis dessa natureza ficarão sujeitas à revisão e controle do Congresso. Nenhum Estado poderá, sem o consentimento do Congresso, lançar qualquer direito de tunelagem, manter em tempo de paz exércitos ou navios de guerra, concluir tratados ou alianças, quer com outro Estado, quer com potências estrangeiras, ou entrar em guerra, a menos que seja invadido ou esteja em perigo tão iminente que não admita demora. Artigo 2. Seção 1. O Poder Executivo será investido em um Presidente dos Estados Unidos da América. Seu mandato será de 4 anos, e, juntamente com o vice-presidente, escolhido para o igual período, será eleito pela forma seguinte: cada Estado nomeará, de acordo com as regras estabelecidas por sua legislatura, um número de eleitores igual ao número total de senadores e deputados a que tem direito no Congresso. Todavia, nenhum senador, deputado, ou pessoa que ocupe um cargo federal remunerado ou honorífico poderá ser nomeado eleitor. Os eleitores se reunirão em seus respectivos estados e votarão por escrutínio em 2 pessoas, uma das quais, pelo menos, não será habitante do mesmo estado. Farão a lista das pessoas votadas e do número dos votos obtidos por cada um, e a enviarão firmada, autenticada e selada à sede do governo dos Estados Unidos, dirigida ao presidente do Senado. Este, na presença do Senado e da Câmara dos Representantes, procederá à abertura das listas e à contagem dos votos. Será eleito presidente aquele que tiver obtido o maior número de votos, se esse número representar a maioria do total dos eleitores nomeados. No caso de mais de um candidato haver obtido essa maioria assim como número igual de votos, a Câmara dos Representantes elegerá imediatamente um deles, por escrutínio, para presidente, mas se ninguém houver obtido maioria, a mesma Câmara elegerá, de igual modo, o presidente dentre os 5 que houverem reunido o maior número de votos. Nessa eleição do presidente, porém, os votos serão tomados por estados, cabendo um voto à representação de cada estado. Para se estabelecer quórum necessário, deverão estar presentes um ou mais membros 2/3 dos estados. Em qualquer caso, eleito o presidente, o candidato que se seguir com o maior número de votos será o vice-presidente. Mas, se 2 ou mais houverem obtido o mesmo número de votos, o Senado escolherá dentre eles, por escrutínio, o vice-presidente. Este artigo foi substituído pela emenda Xi. O Congresso pode fixar a época de escolha dos eleitores e o dia em que deverão votar. Esse dia deverá ser o mesmo para todos os Estados Unidos. Não poderá ser candidato a presidente quem não for cidadão nato, ou não for, ao tempo da adoção desta Constituição, cidadão dos Estados Unidos. Não poderá, igualmente, ser eleito para esse cargo quem não tiver 35 anos de idade e 14 anos de residência nos Estados Unidos. No caso de destituição, morte, ou renúncia do presidente, ou de incapacidade para exercer os poderes e obrigações de seu cargo, estes passarão ao vice-presidente. O Congresso poderá por lei, em caso de destituição, morte, renúncia, ou incapacidade tanto do presidente quanto do vice-presidente, determinar o funcionário que deverá exercer o cargo de presidente, até que cesse o impedimento ou seja eleito outro presidente. Em épocas determinadas, o presidente receberá por seus serviços uma remuneração que não poderá ser aumentada nem diminuída durante o período para o qual for eleito, e não receberá, durante esse período, nenhum emolumento dos Estados Unidos ou de qualquer dos estados. Antes de entrar no exercício do cargo, fará o juramento ou afirmação seguinte: juro, ou afirmo, solenemente que desempenharei fielmente o cargo de presidente dos Estados Unidos, e que da melhor maneira possível preservarei, protegerei e defenderei a Constituição dos Estados Unidos. Seção 2. O presidente será o chefe supremo do Exército e da Marinha dos Estados Unidos, e também da milícia dos diversos estados,
quando convocadas ao serviço ativo dos Estados Unidos. Poderá pedir a opinião, por escrito, do chefe de cada uma das secretarias do Executivo sobre assuntos relativos às respectivas atribuições. Terá o poder de indulto e de graça por delitos contra os Estados Unidos, exceto nos casos de impeachment. Ela poderá, mediante parecer e aprovação do Senado, concluir tratados, desde que 2/3 dos senadores presentes assim o decidam. Nomeará, mediante o parecer e aprovação do Senado, os embaixadores e outros ministros e cônsules, juízes do Supremo Tribunal, e todos os funcionários dos Estados Unidos cujos cargos, criados por lei, não têm nomeação prevista nesta Constituição. O Congresso poderá, por lei, atribuir ao presidente, aos tribunais de justiça, ou aos chefes das secretarias a nomeação dos funcionários subalternos, conforme julgar conveniente. O presidente poderá preencher as vagas ocorridas durante o recesso do Senado, fazendo nomeações que expirarão no fim da sessão seguinte. Seção 3. O presidente deverá prestar ao Congresso, periodicamente, informações sobre o estado da União, fazendo ao mesmo tempo as recomendações que julgar necessárias e convenientes. Poderá, em casos extraordinários, convocar ambas as câmaras, ou uma delas, e, havendo entre elas divergências sobre a época da suspensão dos trabalhos, poderá suspender as sessões até a data que julgar conveniente. Receberá os embaixadores e outros diplomatas, zelará pelo fiel cumprimento das leis, e conferirá as patentes aos oficiais dos Estados Unidos. Seção 4. O presidente, o vice-presidente, e todos os funcionários civis dos Estados Unidos serão afastados de suas funções quando indiciados e condenados por traição, suborno, ou outros delitos ou crimes graves. Artigo 3. Seção 1. O Poder Judiciário dos Estados Unidos será investido em uma Suprema Corte e nos tribunais inferiores que forem oportunamente estabelecidos por determinações do Congresso. Os juízes, tanto da Suprema Corte como dos tribunais inferiores, conservarão seus cargos enquanto bem servirem, e perceberão por seus serviços uma remuneração que não poderá ser diminuída durante a permanência no cargo. Seção 2. A competência do Poder Judiciário se estenderá a todos os casos de aplicação da lei e da equidade ocorridos sob a presente Constituição, as leis dos Estados Unidos, e os tratados concluídos ou que se concluírem sob sua autoridade, a todos os casos que afetem os embaixadores, outros ministros e cônsules, a todas as questões do almirantado e de jurisdição marítima, as controvérsias em que os Estados Unidos sejam parte, as controvérsias entre dois ou mais estados, entre um estado e cidadãos de outro estado, entre cidadãos de diferentes estados, entre cidadãos do mesmo estado reivindicando terras em virtude de concessões feitas por outros estados, enfim, entre um estado, ou seus cidadãos, e potências, cidadãos, ou súditos estrangeiros. Em todas as questões relativas a embaixadores, outros ministros e cônsules, e naquelas em que se achar envolvido um estado, a Suprema Corte exercerá jurisdição originária. Nos demais casos supracitados, a Suprema Corte terá jurisdição em grau de recurso, pronunciando-se tanto sobre os fatos como sobre o direito, observando as exceções e normas que o Congresso estabelecer. O julgamento de todos os crimes, exceto em casos de impeachment, será feito por júri, tendo lugar o julgamento no mesmo estado em que houverem ocorrido os crimes, e, se não houverem ocorrido em nenhum dos estados, o julgamento terá lugar na localidade que o Congresso designar por lei. Seção 3. A traição contra os Estados Unidos consistirá, unicamente, em levantar armas contra eles, ou coligar-se com seus inimigos, prestando-lhes auxílio e apoio. Ninguém será condenado por traição senão mediante o depoimento de duas testemunhas sobre o mesmo ato, ou mediante confissão em sessão pública do tribunal. O Congresso terá o poder de fixar a pena por crime de traição, mas não será permitida a morte civil ou o confisco de bens, a não ser durante a vida do condenado. Artigo 4. Seção 1. Em cada estado se dará inteira fé e crédito aos atos públicos, registros e processos judiciários de todos os outros estados.
e o Congresso poderá, por leis gerais, prescrever a maneira pela qual esses atos, registros e processos devam ser provados, e os efeitos que possam produzir. Seção 2. Os cidadãos de cada estado terão direito nos demais estados a todos os privilégios e imunidades que estes concederem aos seus próprios cidadãos. A pessoa acusada em qualquer estado por crime de traição, ou outro delito, que se evadir a justiça e for encontrada em outro estado, será, a pedido da autoridade executiva do estado de onde tiver fugido, presa e entregue ao estado que tenha jurisdição sobre o crime. Nenhuma pessoa sujeita ao regime servil sob as leis de um estado que se evadir para outro estado poderá, em virtude de lei ou normas deste, ser libertada de sua condição, mas será devolvida, mediante pedido, à pessoa a que estiver submetida. Seção 3. O Congresso pode admitir novos estados à União, mas não se poderá formar ou criar um novo estado dentro da jurisdição de outro, nem se poderá formar um novo estado pela união de dois ou mais estados, ou de partes de estados, sem o consentimento das legislaturas dos estados interessados, assim como o do Congresso. O Congresso poderá dispor do território e de outras propriedades pertencentes ao governo dos Estados Unidos, e quanto a eles baixar leis e regulamentos. Nenhuma disposição desta Constituição se interpretará de modo a prejudicar os direitos dos Estados Unidos ou de qualquer dos Estados. Seção 4. Os Estados Unidos garantirão a cada Estado desta União a forma republicana de governo e defendê-lo contra invasões. E, a pedido da legislatura, ou do executivo, estando aquela impossibilitada de se reunir, o defenderão em casos de comoção interna. Artigo 5. Sempre que 2/3 dos membros de ambas as câmaras julgarem necessário, o Congresso proporá emendas a esta Constituição, ou, se as legislaturas de 2/3 dos estados o pedirem, convocará uma convenção para propor emendas, que, em um e outro caso, serão válidas para todos os efeitos como parte desta Constituição, se forem ratificadas pelas legislaturas de 3/4 dos estados ou por convenções reunidas para este fim em 3/4 deles, propondo o Congresso uma ou outra dessas maneiras de ratificação. Nenhuma emenda poderá, antes do ano de 1808, afetar de qualquer forma as cláusulas 1ª e 4ª da seção 9, do artigo 1º, e nenhum Estado poderá ser privado, sem seu consentimento, de sua igualdade de sufrágio no Senado. Artigo 6. Todas as dívidas e compromissos contraídos antes da adoção desta Constituição serão tão válidos contra os Estados Unidos sob o regime desta Constituição, como eram durante a Confederação. Esta Constituição e as leis complementares e todos os tratados já celebrados ou por celebrar sob a autoridade dos Estados Unidos constituirão a lei suprema do país. Os juízes de todos os estados serão sujeitos a ela, ficando sem efeito qualquer disposição em contrário na Constituição ou nas leis de qualquer dos estados. Os senadores e representantes acima mencionados, os membros das legislaturas dos diversos estados, e todos os funcionários do Poder Executivo e do Judiciário, tanto dos Estados Unidos como dos diferentes estados, obrigar-se-ão por juramento ou declaração a defender esta Constituição. Nenhum requisito religioso poderá ser erigido como condição para nomeação para cargo público. Artigo 7. A ratificação, por parte das convenções de 9 estados será suficiente para a adoção desta Constituição nos estados que a tiverem ratificado. Dado em convenção, com a aprovação unânime dos estados presentes, a 17 de setembro do ano de Nosso Senhor de 1787, e 12º da independência dos Estados Unidos. Em testemunho do que, assinamos abaixo os nossos nomes. Emendas constitucionais. Emendas acrescentadas à Constituição dos Estados Unidos, ou que a emendam, propostas pelo Congresso e ratificadas pelas legislaturas dos vários estados, de acordo com o artigo 5 da Constituição original. Emenda 1. O Congresso não legislará no sentido de estabelecer uma religião, ou proibindo o livre exercício dos cultos, ou cerceando a liberdade de palavra, ou de imprensa, ou o direito do povo de se reunir pacificamente, e de dirigir ao governo petições para a reparação de seus agravos.
Emenda 2. Sendo necessária a segurança de um Estado livre a existência de uma milícia bem organizada, o direito do povo de possuir e usar armas não poderá ser impedido. Emenda 3. Nenhum soldado poderá, em tempo de paz, instalar-se em um imóvel sem autorização do proprietário, nem em tempo de guerra, senão na forma a ser prescrita em lei. Emenda 4. O direito do povo à inviolabilidade de suas pessoas, casas, papéis e haveres contra a busca e apreensão arbitrárias não poderá ser infringido, e nenhum mandado será expedido a não ser mediante indícios de culpabilidade confirmados por juramento ou declaração, e particularmente com a descrição do local da busca e a indicação das pessoas ou coisas a serem apreendidas. Emenda 5. Ninguém será detido para responder por crime capital, ou outro crime infamante, salvo por denúncia ou acusação perante um grande júri, exceto em se tratando de casos que, em tempo de guerra ou de perigo público, ocorram nas forças de terra ou mar, ou na milícia, durante serviço ativo. Ninguém poderá pelo mesmo crime ser 2 vezes ameaçado em sua vida ou saúde, nem ser obrigado em qualquer processo criminal a servir de testemunha contra si mesmo, nem ser privado da vida, liberdade, ou bens, sem processo legal, nem a propriedade privada poderá ser expropriada para uso público, sem justa indenização. Emenda 6. Em todos os processos criminais, o acusado terá direito a um julgamento rápido e público, por um júri imparcial do Estado e distrito onde o crime houver sido cometido, distrito esse que será previamente estabelecido por lei, e de ser informado sobre a natureza e a causa da acusação, de ser acareado com as testemunhas de acusação, de fazer comparecer por meios legais testemunhas da defesa, e de ser defendido por um advogado. Emenda 7. Nos processos de direito consuetudinário, quando o valor da causa exceder $20, será garantido o direito de julgamento por júri, cuja decisão não poderá ser revista por qualquer tribunal dos Estados Unidos senão de acordo com as regras do direito costumeiro. Emenda 8. Não poderão ser exigidas fianças exageradas, nem impostas multas excessivas ou penas cruéis ou incomuns. Emenda 9. A enumeração de certos direitos na Constituição não poderá ser interpretada como negando ou coibindo outros direitos inerentes ao povo. Emenda 10. Os poderes não delegados aos Estados Unidos pela Constituição, nem por ela negados aos Estados, são reservados aos Estados ou ao povo. Emenda 11. O Poder Judiciário dos Estados Unidos não se entenderá como extensivo a qualquer demanda baseada na lei ou na equidade, iniciada ou processada contra um dos Estados Unidos por cidadãos de outro Estado, ou por cidadãos ou súditos de qualquer potência estrangeira. Emenda 12. Os eleitores se reunirão em seus respectivos estados e votarão por escrutínio para presidente e vice-presidente, um ao menos dos quais não será habitante do mesmo estado que os eleitores, usarão cédulas separadas, numa das quais indicarão o nome em que votam para presidente, consignando na outra cédula o nome do vice-presidente. Enumerarão em listas distintas os nomes de todas as pessoas sufragadas para presidente e para vice-presidente, assim como o número de votos obtidos por cada uma delas. Assinarão e autenticarão essas listas e as enviarão seladas à sede do governo dos Estados Unidos, dirigindo-se ao presidente do Senado. Todas as cédulas serão por este abertas perante ambas as câmaras, contando-se os votos. Será eleito presidente o candidato que reunir maior número de votos para esse posto, se esse número representar a maioria dos eleitores designados. Se ninguém obtiver essa maioria, a Câmara dos Representantes escolherá imediatamente por escrutínio o presidente, dentre os 3 candidatos mais votados para a presidência. Mas na escolha do presidente se tomarão os votos por estados, tendo direito a um voto à representação de cada um dos estados. Para esse propósito, o quórum consistirá de um membro ou membros de 2/3 dos estados, sendo necessária para a eleição a maioria de todos os estados. Quando,
incumbido da eleição do presidente, a Câmara dos Representantes não se desempenhar desse dever antes do 4º dia do mês de março seguinte, exercerá o vice-presidente as funções de presidente, como no caso de morte ou de qualquer impedimento constitucional do presidente. O candidato que reunir o maior número de votos para a vice-presidência será eleito para esse cargo, se o número obtido corresponder à maioria dos eleitores designados. Se ninguém obtiver essa maioria, o Senado escolherá o vice-presidente dentre os 2 candidatos mais votados. Para a formação de quórum se exige a presença de 2/3 dos senadores, e para que haja eleição será necessário reunir-se o voto da maioria do número total. Qualquer pessoa, constitucionalmente inelegível para o cargo de presidente dos Estados Unidos será inelegível para o de vice-presidente dos Estados Unidos. Emenda 13. Seção 1. Não haverá, nos Estados Unidos ou em qualquer lugar sujeito à sua jurisdição, nem escravidão, nem trabalhos forçados, salvo como punição de um crime pelo qual o réu tenha sido devidamente condenado. Seção 2. O Congresso terá a competência para fazer executar este artigo por meio das leis necessárias. Emenda 14. Seção 1. Todas as pessoas nascidas ou naturalizadas nos Estados Unidos e sujeitas à sua jurisdição são cidadãos dos Estados Unidos e do estado onde tiver residência. Nenhum estado poderá fazer ou executar leis restringindo os privilégios ou as imunidades dos cidadãos dos Estados Unidos, nem poderá privar qualquer pessoa de sua vida, liberdade, ou bens sem processo legal, ou negar a qualquer pessoa sob sua jurisdição a igual proteção das leis. Seção 2. O número de representantes dos diferentes estados será proporcional às suas respectivas populações, contando-se o número total dos habitantes de cada estado, com exceção dos índios não taxados, quando, porém, o direito de voto em qualquer eleição para a escolha dos eleitores, do presidente e do vice-presidente dos Estados Unidos, ou dos membros de sua legislatura, for recusado a qualquer habitante desse estado, do sexo masculino, maior de 21 anos e cidadão dos Estados Unidos, ou quando esse seu direito for de qualquer modo cerceado, salvo o caso de participação em rebelião ou outro crime, será a respectiva representação estadual reduzida na mesma proporção que a representada por esses indivíduos em relação à totalidade dos cidadãos de sexo masculino, maiores de 21 anos, no estado. Seção 3. Não poderá ser senador ou representante, ou eleitor do presidente e vice-presidente, ou ocupar qualquer emprego civil ou militar subordinado ao governo dos Estados Unidos ou de qualquer dos estados aquele que, como membro da legislatura de um estado, ou funcionário do poder executivo ou judiciário desse estado, havendo jurado defender a Constituição dos Estados Unidos, tenha tomado parte em insurreição ou rebelião contra essa Constituição, ou prestado auxílio e apoio a seus inimigos. O Congresso pode, porém, mediante o voto de 2/3 dos membros de cada uma das câmaras, remover a interdição. Seção 4. A validade da dívida pública dos Estados Unidos, autorizada pela lei, incluindo as dívidas contraídas para o pagamento de pensões e de recompensas por serviços prestados na repressão de insurreição ou rebelião, não será posta em dúvida. Todavia, nem os Estados Unidos nem qualquer dos estados deverão assumir ou pagar qualquer dívida ou obrigação contraída para auxiliar insurreição ou rebelião contra os Estados Unidos, nem qualquer indenização pela perda ou emancipação de escravos. Todas estas dívidas, obrigações, ou indenizações serão consideradas ilegais e nulas. Seção 5. O Congresso terá a competência para executar, com legislação apropriada, as disposições deste artigo. Emenda 15. Seção 1. Direito de voto dos cidadãos dos Estados Unidos não poderá ser negado ou cerceado pelos Estados Unidos, nem por qualquer estado, por motivo de raça, cor ou de prévio estado de servidão. Seção 2. Congresso terá a competência para executar este artigo, com legislação apropriada. Emenda 16. O Congresso terá a competência para lançar e arrecadar impostos sobre a renda, seja qual for a proveniência desta, sem distribuí-los entre os diversos estados ou levar em conta qualquer recenseamento ou enumeração.
Emenda 17. O Senado dos Estados Unidos será composto de 2 senadores por estado, eleitos pelo povo desse estado, por 6 anos. Cada senador terá um voto. Os eleitores em cada estado deverão possuir as mesmas qualificações exigidas dos eleitores do legislativo estadual mais numeroso. Quando no Senado ocorrerem vagas na representação de qualquer estado, o Poder Executivo desse estado expedirá editais de eleição para o preenchimento das vagas, podendo, porém, a legislatura de qualquer estado autorizar o Poder Executivo a fazer nomeações provisórias até que o povo preencha as vagas por eleição conforme prescrever a legislatura. A presente emenda não será entendida como alcançando a eleição ou mandato de qualquer senador escolhido antes de se tornar ela parte integrante da Constituição. Emenda 18. Seção 1. Um ano depois da ratificação deste artigo será proibida a manufatura, venda ou transporte de bebidas alcoólicas, assim como a sua importação ou exportação, nos Estados Unidos e em todos os territórios sujeitos à sua jurisdição. Seção 2. O Congresso e os diversos estados terão competência para fixar as leis que garantam o cumprimento deste artigo. Seção 3. Este artigo não vigorará enquanto não for ratificado, como emenda à Constituição, pelas legislaturas dos diversos estados, de acordo com as disposições da Constituição, dentro de 7 anos a contar da data em que o Congresso submeter aos estados. Emenda 19. O direito de voto dos cidadãos dos Estados Unidos não será negado ou cerceado em nenhum estado em razão do sexo. O Congresso terá a competência para, mediante legislação adequada, executar este artigo. Emenda 20. Seção 1. Os mandatos do presidente e vice-presidente terminarão no dia 20 de janeiro, ao meio-dia, e o mandato dos senadores e representantes no dia 3 de janeiro, ao meio-dia, nos anos em que esses mandatos terminariam se não fosse ratificado o presente artigo. Os mandatos de seus respectivos sucessores terão então início. Seção 2. O Congresso se reunirá ao menos uma vez por ano, começando as suas sessões no dia 3 de janeiro, ao meio-dia, salvo se for por lei designado outro dia. Seção 3. Se na época marcada para o início do período presidencial houver falecido o presidente eleito, assumirá as funções de presidente ou vice-presidente eleito. Se não houver sido eleito o presidente antes da época marcada para o início do período, ou se o presidente eleito não preencher as qualificações exigidas, então o vice-presidente exercerá a presidência até que um presidente satisfaça as qualificações. No caso em que nem o presidente nem o vice-presidente eleitos possuam as devidas qualificações, o Congresso, por lei, determinará quem deve agir como presidente, ou como se fará a indicação, cabendo à pessoa designada assumir o cargo, até que um presidente ou vice-presidente seja escolhido. Seção 4. O Congresso pode por lei estipular para o caso de falecimento de qualquer das pessoas dentre as quais a Câmara dos Representantes pode eleger o presidente, sempre que o direito de escolha lhe for atribuído, e para o caso de falecimento de qualquer das pessoas entre as quais o Senado pode eleger o vice-presidente, sempre que o direito de escolha lhe for atribuído. Seção 5. As seções 1 e 2 entrarão em vigor no dia 15 de outubro que se seguirá à ratificação deste artigo. Seção 6. Este artigo não entrará em vigor se não for ratificado, como emenda à Constituição, pelas legislaturas de 3/4 dos estados, dentro de 7 anos a contar da data em que for submetido aos estados. Emenda 21. Seção 1. Fica revogada a 18ª emenda à Constituição dos Estados Unidos. Seção 2. Fica proibido o transporte ou importação por qualquer estado, território ou possessão dos Estados Unidos de bebidas alcoólicas, para entrega ou uso contrário à lei. Este artigo não entrará em vigor se não for ratificado, como emenda à Constituição, pela Convenção nos diversos estados, conforme estipula a Constituição, dentro de 7 anos a contar da data em que o Congresso submeter aos estados. Emenda 22. Seção 1.
Ninguém poderá ser eleito mais de 2 vezes para o cargo de presidente, e pessoa alguma que tenha sido presidente, ou desempenhado o cargo de presidente por mais de 2 anos de um período para o qual outra pessoa tenha sido eleita presidente, poderá ser eleita para o cargo de presidente mais de uma vez. Mas esta emenda não se aplicará a qualquer pessoa no desempenho do cargo de presidente na época em que esta emenda foi proposta pelo Congresso, e não poderá impedir qualquer pessoa, que seja presidente, ou esteja desempenhando o cargo de presidente, durante o período dentro do qual esta emenda entrar em vigor, de ser presidente ou agir como presidente durante o resto do período. Seção 2. Este artigo não entrará em vigor enquanto não for ratificado, como emenda à Constituição, pela legislatura de 3/4 dos diversos estados dentro de 7 anos da data de sua apresentação aos estados pelo Congresso. Emenda 23. Seção 1. O distrito que constitui a sede do governo dos Estados Unidos indicará, da forma que o Congresso decidir, um número de eleitores do presidente e vice-presidente igual ao número total de senadores e deputados no Congresso, aos quais o distrito teria direito se fosse um estado, mas em nenhuma circunstância em maior número do que o estado menos populoso. Eles deverão constituir um acréscimo aos escolhidos pelos estados, mas serão considerados, para a finalidade da eleição do presidente e do vice-presidente, eleitores do colégio eleitoral indicado por um estado, e deverão se reunir no distrito e cumprir seus deveres conforme determina a 12ª emenda. Seção 2. O Congresso terá competência para, mediante legislação adequada, executar este artigo. Emenda 24. Seção 1. Não pode ser negado ou cerceado pelos Estados Unidos ou qualquer dos estados o direito dos cidadãos dos Estados Unidos de votar em qualquer eleição primária para presidente ou vice-presidente, para os eleitores do colégio eleitoral do presidente ou vice-presidente, ou para senador ou representante no Congresso, em razão de não haver pago qualquer imposto eleitoral, ou algum outro imposto. Seção 2. O Congresso terá a competência para, mediante legislação adequada, executar este artigo. Emenda 25. Seção 1. Em caso de destituição do presidente do cargo, ou por sua morte ou renúncia, o vice-presidente será o presidente. Seção 2. Quando ocorrer a vacância do cargo de vice-presidente, o presidente nomeará um vice-presidente, que deverá tomar posse após ser confirmado pela maioria de votos de ambas as casas do Congresso. Seção 3. Quando o presidente transmitir ao presidente pro tempore do Senado e ao presidente da Câmara dos Deputados sua declaração por escrito de que se encontra impossibilitado de exercer os poderes e os deveres de seu cargo, e até que ele lhes transmita uma declaração em contrário, por escrito, tais poderes e deveres deverão ser exercidos pelo vice-presidente como presidente interino. Seção 4. Quando o vice-presidente e a maioria dos principais funcionários dos departamentos executivos, ou de outro órgão como o Congresso possa por lei designar, transmitir ao presidente pro tempore do Senado e ao presidente da Câmara dos Deputados sua declaração por escrito de que o presidente está impossibilitado de exercer os poderes e os deveres de seu cargo, o vice-presidente deverá assumir imediatamente os poderes e os deveres do cargo, como presidente interino. Consequentemente, quando o presidente transmite ao presidente pro tempore do Senado e ao presidente da Câmara dos Deputados sua declaração por escrito de que não existe incapacidade, ele reassumirá os poderes e os deveres de seu cargo, a menos que o vice-presidente e a maioria dos principais funcionários do departamento executivo ou de outro órgão como o Congresso venha por lei designar, comunicar dentro de 4 dias ao presidente pro tempore do Senado e ao presidente da Câmara dos Representantes sua declaração por escrito de que o presidente está impossibilitado de exercer os poderes e os deveres de seu cargo. Imediatamente o Congresso decidirá a respeito, reunindo-se dentro de 48 horas com esta finalidade, se não estiver em sessão. Se o Congresso, dentro de 21 dias após ter recebido a última declaração por escrito, ou, se o Congresso não estiver em sessão, dentro de 21 dias após o Congresso ser convocado,
decidir por 2/3 dos votos de ambas as casas que o presidente está impossibilitado de exercer os poderes e os deveres de seu cargo, o vice-presidente continuará a exercer os mesmos direitos e deveres como presidente interino. Em caso contrário, o presidente reassumirá os poderes e os deveres de seu cargo. Emenda 26. Seção 1. O direito de voto dos cidadãos dos Estados Unidos, de 18 anos de idade ou mais, não será negado ou cerceado pelos Estados Unidos ou por qualquer dos Estados, por motivo de idade. Seção 2. O Congresso terá competência para, mediante legislação adequada, executar este artigo. Emenda 27. Nenhuma lei alterando a compensação pelos serviços prestados por senadores e representantes terá efeito até que seja votada pelos representantes.